Olha, Francisco, agradeço bastante a oportunidade de dialogar com você sobre esse assunto tão importante para muitas famílias, talvez aí um dos desafios capitais do nosso tempo. Sempre tem um monte de desafio, não é? Mas esse é um tema tão presente na vida de todo mundo, as telas e a conectividade disso com a internet, que não tem como ignorar, é onipresente em todas as classes sociais, em todos os países, em todas as culturas, existe esse fenômeno, né? Poucas vezes um fenômeno foi tão global e tão presente na casa das pessoas como esse sobre o qual nós vamos falar aqui hoje, né? Eu imagino isso. Mas, se você pudesse apresentar, eu falei brevemente da sua formação, do que você tem feito, qual é o seu trabalho aqui, mas se pudesse apresentar, eu acho que fico bastante grato para o pessoal conhecer aí. Eu acho que você me apresentou bem como pedagogo, né? Então, eu já estudo esse tema da tecnologia e o impacto, né, nos aspectos educacionais, nos aspectos relacionados à família também, à escola e à família, o aprendizado. Mas eu sou engenheiro também, né? Então, toda essa questão da tecnologia, isso aqui está presente assim em todo o meu âmbito profissional também e pessoal, né? Não só pessoal, mas também profissional, né? Então, Perfeito. a gente, né? Eu lembro assim muito que quando eu comecei meu curso de engenharia e, né, imagina, naquela época não tinha computadores como a gente tem hoje. Eu não sou tão velho, mas assim a tecnologia evoluiu muito rápido, né? Então, não tinha... Olha, só para você ter uma ideia, né? Não tinha Wi-Fi, não existia Wi-Fi, né? Então, quando eu entrei na minha graduação, não existia Wi-Fi. E aí, os computadores vinham sem Wi-Fi. E aí você tinha que comprar uma plaquinha extra, imagina, né? Então, a conectividade dos dispositivos, a quantidade de dispositivos e a conectividade dos dispositivos cresceu numa velocidade absurda, né? Sim. A gente fala hoje no IoT, né, que seria a internet das coisas, em que cada dispositivo, o seu interruptor está conectado na internet, a sua lâmpada está conectada na internet, não é só o seu smartphone, né, não é só a sua Smart TV, né, mas assim, o seu aspirador, seu aspirador de pó está ligado na internet, a sua lavadora de roupa está ligada na internet. Então, quer dizer, a gente está imerso. Quando a gente fala em nativos digitais, a gente não está falando só sobre crianças que nasceram utilizando telas, mas a gente está imerso num ambiente de conectividade, né? Sim. E é claro que claro que toda essa questão do aumento do uso de telas, do tempo de telas, do tipo de conteúdo que as crianças estão expostas, em como se dá essa moderação do tempo e do conteúdo por parte dos pais, das famílias, da escola, tudo isso é muito importante, né? Não sou eu que estou dizendo isso, né, Rodolfo? Nós participamos de uma reunião recentemente na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para discutir um projeto sobre o uso de dispositivos né, como celular nas escolas, e a própria Comissão de Educação falou, olha, esse daqui é o tema do ano, né? Então, é bem propício a gente poder falar sobre isso, e eu estou à disposição aqui tanto para tirar dúvidas, para a gente ter uma conversa aqui, né, assim, um bate-papo nosso, né, Rodolfo, também. Então, Perfeito. Não é uma aula, não é uma palestra, né, é uma conversa aqui e a gente poder ajudar as famílias. Né? Que bom, Francisco. Sem dúvida. Eu acho que, eu me lembro quando eu era criança, tinha até restrição de horário para entrar na internet, porque era caro o acesso, depois da meia-noite, esse tipo de coisa. Alguns aqui também pegaram isso. E hoje, simplesmente, todo mundo está online o tempo todo, não é? É uma mudança muito grande. E a internet é um mundo de coisas boas e também um mundo de coisas ruins. Então, Francisco, eu queria começar falando sobre... a gente está falando do contexto familiar e chama sempre atenção quando a gente pensa no contexto familiar nas pessoas que demandam mais atenção ali, que são as crianças, certo? Se você puder comentar com a gente, para começar, que tipo de efeito a exposição de telas a crianças, talvez começando nas diferentes faixas etárias, o que isso pode trazer e o que pode ser positivo fazer em uma fase da vida ou em outra, e também o que valeria a pena evitar em função de consequências que isso pode trazer. Eu acho que esse é um bom ponto de partida. Rodolfo, eu acho que essa pergunta é um começo mesmo, né? Então, assim, a gente vamos pensar resgatar nesses primórdios aí. A gente precisa trabalhar
o impacto do uso das telas com as crianças, da tecnologia, dos celulares com as crianças. Quando a gente está falando criança, a gente está falando de 0 a 12 anos, né? Então, eu acho que é importante delimitar aqui. Então, vamos pensar, de 0 a 12 anos, existem impactos que são mais significativos, mais devastadores, mais assim, agressivos, quando a gente compara, por exemplo, com o uso imoderado de celular por nós adultos. É claro que nós temos que controlar, né, descontrolar, tem impacto no sono da gente, tem impacto no nosso trabalho, tem impacto na nossa vida social, mas quando a gente coloca isso para o ambiente das crianças, para o mundo das crianças de 0 a 12 anos, esse impacto que tem na gente, isso fica amplificado, né? As crianças, elas estão num processo de desenvolvimento, de amadurecimento cerebral, né? De 0 a 12 anos, a gente chama de infância, a gente chama de criança, justamente porque ela precisa de uma maior proteção, né? Quando a gente pensa nos 6 primeiros anos, que a gente chama de primeira infância, a gente precisa de uma maior proteção ainda, né? E quando a gente ainda fala, assim, por exemplo, do 0 aos 3 anos, a gente ainda fala de uma proteção maior ainda, né? De 0 a 3 anos, a criança ela não conhece nada, ela não conhece como que funcionam as regras da física, ela não conhece a gravidade, ela não conhece, né? Imagina, ela não domina a linguagem. Então, a exposição das telas, ela tem um impacto de dissociação sensorial. Então, a gente acaba hiperestimulando a visão, principalmente, a visão e a audição, mas principalmente a visão, com conteúdos normalmente que são com alto contraste, né? Então, formas assim para chamar atenção, formas geométricas assim, com arestas assim mais agressivas, com pontas assim, cores bastante vibrantes, né? Sons metalizados, sons sintéticos, né? E que impõem uma velocidade na programação, assim, os acontecimentos são rápidos, a mudança de telas é rápida para poder chamar atenção. E isso cria uma dissociação sensorial da criança, né? Se você for pensar que o desenvolvimento dessa criança até os 3 anos ela é multissensorial e muito dependente do tato, tudo a criança ela precisa pegar, ela precisa sentir as texturas, precisa sentir os pesos, a própria densidade, a própria, né? Então, quando a gente tira o tato disso, quando a gente tira o olfato, quando a gente tira, né, esses outros sentidos, e não só esses sentidos que a gente conhece, os sentidos externos que a gente conhece, mas principalmente o sentido proprioceptivo, o sistema vestibular, que estão relacionados ao equilíbrio e relacionado, como se fosse o giroscópio das crianças, né? É como se a criança vai calibrando esse corpinho dela, então ela vai reconhecendo quando ela está em pé, quando ela está deitada, ela reconhece as partes do corpo. Então, quando a gente tira isso, quando a gente tira esse estímulo ambiental para um estímulo sintético, vídeo, YouTube, sei lá, né? Por ficar vendo qualquer coisa aí na internet ou na televisão, então a gente impacta diretamente no desenvolvimento do cérebro dessa criança, na aquisição das habilidades de leitura, na questão da coordenação motora grossa e na coordenação motora fina, né? Além de transtornos de sono, transtornos de alimentação, né? Então, de 0 a 3 anos, a gente tem um impacto sensorial muito forte. De 3 a 6 anos, o principal impacto do uso imoderado das telas, que a gente está supondo que as famílias estão preocupadas assim, com o conteúdo que não seja um conteúdo violento, um conteúdo impróprio para a idade, mas a simples exposição do tempo de tela vai atrapalhar na aquisição das habilidades de coordenação motora fina e grossa e as habilidades de preparação para leitura e escrita. Então, a criança ela vai... imagina, pode apresentar uma certa hipotonia, ela não consegue ficar, né, sentada assim, ereta, ela está sempre muito confortável num sofá, então você aumenta a hipotonia, você diminui a questão da resistência muscular da criança. A criança de 3 a 6 anos, ela precisa estar no gramado, ela precisa correr, ela precisa se pendurar nas árvores, ela precisa fazer cambalhota, ela precisa... Né? Então, quando a gente tira ela do gramado, do ambiente ali ao ar livre, da atividade física, e coloca ela sentada num sofá, para não atrapalhar
né, para não atrapalhar enquanto a mãe está fazendo a janta, enquanto o pai está, sei lá, terminando um relatório que tem que mandar para o chefe e tal. Quando a gente, quando está no restaurante, né, quando está no restaurante, para não atrapalhar a conversa dos adultos, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está atrapalhando o desenvolvimento da criança nas fases posteriores, né? Então, a criança vai chegar com 6 anos, 7 anos no fundamental e ela vai se cansar, ela não consegue ficar sentada na cadeira, não consegue se concentrar na explicação da professora, ela vai ter dificuldade, né? Tem alterações fisiológicas, inclusive, no globo ocular, a gente torna a criança mais propensa à miopia, né? Então, a gente já começa a ter problemas aqui mais físicos, mais biológicos, a questão da hipotonia. A criança ela vai pegar o lápis e ela vai ela vai se cansar com mais facilidade, né? E quando a gente pensa nessa criança aí né, de alfabetizada com 6, 7, 8 anos, o uso das telas vai ter das telas, assim, do celular, da televisão, isso vai ter um impacto muito grande nas habilidades, no hábito de leitura. Porque a criança, o livro, ele passa a ficar muito chato para a criança, né? Então, tudo ela vai querer primeiro ver na tela, ver o vídeo, ver o resumo, ver o desenho, né? Então, em vez de ler o livro, ao invés de ler o livro, vai preferir ficar vendo filminho nas plataformas aí de vídeos, né? E aí, quando a gente pega, assim, nessa última fase da infância, de 8 a 12 anos, a gente tem um grande problema, que é a questão dos conteúdos mesmo, né? Então, as crianças de 8 a 12 anos, elas já estão expostas a uma quantidade muito grande de tempo de tela. Em média, as crianças de 8 a 12 anos passam 4 horas e meia por dia nas telas, e normalmente sem supervisão do adulto, né? Então, ela acaba tendo exposição a conteúdos impróprios, aí, como violência, material sensual, drogas, linguagem própria, né? Então, de 8 a 12 anos, a criança se expõe muito, né? Se expõe dancinha do TikTok, as crianças de 8 a 12 anos estão na rede social, estão no YouTube, estão no Twitch, estão no Instagram, estão no TikTok. E como é que eu sei disso? Basta você ver o recreio das crianças da cidade, né? O que elas estão fazendo, né? Então, treinando selfie, treinando pose, né? Assim, para aquelas, né, que elas já sabem tirar aquelas fotos ali, né, de um jeito, de outro, para, né, valorizar uma coisa ou outra do corpo e tal, e ensaiando dancinha de TikTok e tal, e os meninos no videogame já, nos jogos do celular. Então, de 8 a 12 anos. E aí, claro, assim, um grande problema é a questão da exposição a conteúdo pornográfico mesmo, né? Não só conteúdo autogerado, que é o que a gente chama de sexting, são esses nudes, essas imagens sensuais que normalmente muitas meninas mandam, né? Então, aos 14 anos, só para você ter uma ideia, aos 14 anos, uma pesquisa mostra que cerca de 30% a 40% das meninas já terá enviado alguma imagem mais sensual pelo celular, né? Então 30% a 40% das adolescentes de 14 anos já se expondo, né? Se expondo, seja, né? Então, isso é muito ruim. E a questão, por exemplo, dos meninos, a questão do material pornográfico, que os meninos, aos 10, 11 anos, eles são entupidos de material pornográfico, e não só por curiosidade ou por, sei lá, né, mas principalmente porque eles são aliciados a esse tipo de conteúdo, né? Seja por conta dos portais de videogame, de notícias, de pesquisas, que acabam colocando nas suas propagandas dentro do site ou dentro do portal de pesquisa, colocando conteúdo impróprio para essa faixa etária, né? Então, eu falei um pouco, foi um resumão assim, né? Não, foi. Olha só, vou até consolidar aqui os diferentes momentos. Crianças de 0 a 3 anos, 0 telas, é isso. 0, basicamente, nenhum tipo de exposição, nem supervisionado, certo? Seria por aí? Seria. 0 a 3 anos. Eu costumo falar, veja, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela coloca alguns limites aí. Eu acho que é importante, talvez você tenha esses dados, hein, Rodolfo? Você fala para mim esses dados aí, que na live aí, que a gente vai... que é bom que os pais vão ter essa consciência. Sim.
Eu pessoalmente, e falo isso abertamente no meu perfil, e até por conta de tudo isso que eu falei agora, eu acabo colocando assim como meta esse zero telas até 12 anos. Sim, Tá? Então, uma visão um pouco mais assim apertada, né? Eu sei que é inevitável a exposição das crianças em idades anteriores, aí, idades inferiores a 12 anos, a conteúdo de tela, mas é uma forma da gente tentar sempre minimizar a exposição, né? sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria, então, de 0 a 3 anos, o ideal é zero telas mesmo, não, nem videochamada com os avós, né? O ideal é isso, né? O ideal, mas ah, grava um vídeo, é melhor gravar um vídeo e mandar para os avós do que colocar uma videochamada. Mas é claro que é melhor fazer uma videochamada do que colocar no YouTube, né? Que é muito Sim. melhor do que e é muito melhor colocar numa tela grande do que uma tela pequena, né? Mas assim, né? Vamos tentar consolidar aqui para não deixar todo mundo confuso, Sim, né? Então sim, vamos pensar sim. assim, de 0 a 3 anos, zero telas. Perfeito. Depois, as crianças até 6 anos, que está nessa segunda etapa, que pode ter outros tipos de problema, não é? Problemas mais motores e de postura, se eu não estou enganado. Realmente aí é um uso bem limitado e supervisionado. Sempre, É isso, né? Ou seja, sempre supervisionado, né? As aliás, crianças, elas não têm o direito de ter o celular, ou o tablet, ou o computador, ou a televisão para usar no quarto, por exemplo, com a porta sim, fechada. Imagina, isso daí não seria nada adequado, né? não, de fato eu já vi uma pessoa fazendo uma comparação, tem gente que tem esses, não está mais na moda agora, essa espécie de bar dentro de casa com bebidas, e não fica disponível para as crianças consumirem, né? E na internet você tem coisas muito mais nocivas, facilmente acessáveis por qualquer pessoa, do que um bar em casa, né? E não é por isso, e justamente esse é o motivo para você não deixar disponível às crianças, né? Esse tipo de atividade monitorada, Francisco, esse uso monitorado para uma criança já mais velha, talvez entre 8 e 12 anos, o que seria isso concretamente? Seria fazer o uso para algum fim, poderia ter, não sei, lúdico, não diria, aí você diz para nós, mas de um fim de aprendizado, alguma coisa assim, em um ambiente com a supervisão de adultos, seria algo assim para a Olha, criança? Como a funciona essa gente, supervisão? vamos pensar assim, para essa faixa um pouco mais velha aí, né, de 8 a 12 anos, né? Vamos lá, se a gente for pensar assim, existem dois grandes usos da tecnologia. O uso vamos dizer assim, pesquisa, ou estudo, ou aprendizado, tá? Sim, E o uso de entretenimento, uso lúdico. perfeito. Assim. Então, o que acontece? A gente pode até dizer que as crianças estão aprendendo, eu coloquei elas aqui para aprender alguma coisa aqui no computador, que elas estão vendo um vídeo didático, um vídeo pedagógico. Mas isso é marginal, né? A gente sabe que o principal uso das crianças aí de 3 a 8 anos, ele é de entretenimento, né? Então, é um videozinho do YouTube, é um desenho animado, não tem um uso pedagógico. Normalmente não vai ter esse uso pedagógico. Mas eu estou colocando aqui um documentário que fala sobre a vida das baleias. Tudo bem. Né? Eu estou colocando aqui um documentário sobre a arte gótica da Europa, lá não sei onde. Tal. Beleza. Né? Eu acho que... mas é um uso marginal. Na verdade, o principal uso das crianças de 3 a 8 anos, ele não é pedagógico. Né? Mesmo as escolas, quando pedem para fazer uma pesquisa, pedem para fazer alguma atividade assim que tem mais cara de uso pedagógico, elas fazem isso a partir dos 8 anos. Né? Então, eu sempre tento, eu gosto da ideia da gente trocar tela por livros. Né? Sim, Então, olha, mas eu sou o pai aqui, cheguei em casa, estou cansado e tal, preciso de um tempinho aqui para ver televisão. Olha, normalmente também,
quem precisa da tela não é a criança, é o pai, é o adulto, né? Que está cansado, que quer descansar, que quer ali fazer alguma coisa, que quer fazer uma coisa de adulto, que ele mesmo quer ficar na tela ali, rolando Reels ali, Sim. né? E ele coloca a criança, eu vou colocar você para ver um desenho de meia hora aqui, e eu fico meia hora rolando Reels aqui. Sim, sim, então o uso ou então aquela ideia assim, que você fala assim, eu queria poder desligar meu filho, colocar ele numa gaveta aqui, meia horinha aqui, que ele não me perturbe, ou que ele não, né? Tirar a pilha, né? A gente fala assim, nossa, como é que... E você fala assim, mas que bobagem isso, né? Que bobagem, porque a gente perde a oportunidade de interagir com nossos filhos, né? Isso tem um impacto, assim, de aprendizado, fortalecimento dos vínculos familiares, essa questão, por exemplo, até de entender as necessidades emocionais da criança, até de poder entender o que a criança está sentindo. Os meninos, por exemplo, têm uma grande dificuldade de expressar sentimento. E aí você vai e pega meia hora e coloca meia hora na frente da tela. A gente não tem... Eu não tenho o privilégio de estar 4 horas na frente do meu filho conversando com ele. Mas as crianças de 8 a 12 anos têm 4 horas e meia na frente da tela, sendo influenciada por quem? Né? Então, é um pouco o nosso questionamento. Né? Mas, assim, vamos pensar assim, que pode haver uso supervisionado para entretenimentos familiares também, né? Então, vamos escolher um filme que é um filme que tem valores, é um filme que tem, né, que é um filme bom, que é um filme né, e vamos assistir juntos. Tudo bem. Sim. E não precisa ver o filme inteiro, né? Parte ele em 2, né? Dependendo da idade da criança. O ideal é que a gente possa partir ele em 2, assistir em dois fins de semana. E, né, o que acontece é o contrário, né? Normalmente você assiste um filme no sábado, um filme no domingo, né? Você coloca as crianças assim, nossa, eu estou cansado aqui, no sábado vai ter a sessão do cinema, no domingo é o repeteco da sessão do cinema, é com o seu primo, né, com as suas primas, e pronto, né? A criança passa o fim de semana ali, não saiu de casa, não fez nada, ficou vendo televisão, né? Sim. Então é uma preocupação que a gente tem que ter, né? E é claro, assim, vamos pensar o uso supervisionado, não só num vídeo, numa televisão, que é uma tela grande, mas principalmente no computador e no celular, né? Sim. Porque no computador e no celular, a criança, ela num clique, ela pode ir muito longe num clique, sim, né? E eu costumo fazer uma provocação, falar o seguinte: para você cair num resultado errado, você consegue fazer isso em 0,14 segundos, né? Que o Google dá a resposta lá, né? Quando você faz uma pesquisa, ele fala, achei 1 milhão de resultados em 0,21 segundos, né? Achei 1 milhão de resultados em 0. Porque é muito rápido, a internet hoje é muito rápida. Sim. Então, em um descuido nosso, a gente pode perder os nossos filhos, né? Para pornografia, para drogas, para conteúdo violento, né? E isso traz para a gente uma preocupação com relação ao uso das tecnologias que é bastante significativo. Né? Eu queria só pegar 2 pontos aqui. O primeiro, você comentou, a criança em casa, quem tem criança pequena sabe, ela imita, ela faz as coisas, ela está de olho no ambiente, ela está absorvendo o que acontece. E quando a gente fala do uso de telas, a gente também tem que lembrar que a educação da criança do uso de telas talvez comece com mães e pais tendo eles mesmos um uso adequado das telas no ambiente doméstico, não é? Eu vejo que mães e pais que têm um uso desordenado, excessivo, gastando muito tempo com consumo, e em geral a gente sabe, acho que a experiência minha, sua, de quem está assistindo, gastar muito tempo no celular significa um consumo de entretenimento, não é? Seja uma rede social ou qualquer coisa desse tipo. Você diria que aí é um ponto-chave para transformar o ambiente doméstico, ou seja, mães e pais, a forma como eles estão se relacionando com essas telas dentro de casa? Com certeza, Rodolfo. Vou dar um exemplo aqui, né? Um exemplo hipotético real, né? Mas os melhores. Um exemplo hipotético real, né? Então, é comum
às vezes eu fazer visita a algum amigo, algum casal de amigos, e levo os filhos e tal. E a primeira coisa que o pessoal faz é assim, chegou a visita, vamos ligar um filminho aqui, vamos ligar um desenho, vamos fazer... Mas, pô, eu vim te visitar, né? Eu queria passar um momento, né? E aí, não, vamos colocar as crianças aqui já para ver um filme e tal. Então, essa questão do exemplo, que é isso, a gente é puxado por isso também, né? Hoje, nem digo que a televisão seja hoje o grande problema de nós, adultos, né? Na faixa aqui, né? Assim, entre 30 e 50 anos, a televisão não é o problema. A gente já está vidrado no celular, né? Sim. Então, a gente acorda e passa meia hora no celular, a gente vai dormir, antes de dormir, a gente passa uma hora no celular, a gente, no elevador, a gente pega o celular, no carro a gente pega o celular, no supermercado a gente pega o celular, na mesa de jantar a gente pega o celular. Então, o que acontece? Essa desintoxicação tem que começar pela gente mesmo. E aí eu diria que tem dois elementos aqui, vamos pensar assim, dois ambientes, dois momentos aqui que são chave para a gente educar bem os nossos filhos. Se você quer acordar, vamos lá, vou falar baixinho aqui, mas se você quer acordar às 5 horas da manhã para passar uma hora no celular e os seus filhos estão dormindo, tem menos problema isso do que você passar 15 minutos na hora do jantar no celular. Porque é a hora que a criança está te vendo, né? Então, eu costumo falar assim, né, que a gente convida o celular para almoçar com a gente, né, na hora, né? Fala assim, eu vou levar meu celular, né? Antigamente a gente falava, vou levar um amigo, vou conversar com uma pessoa, vou convidar o pessoal do trabalho, vamos sair para almoçar. Hoje a gente leva o celular para almoçar. Você senta no restaurante, você coloca o celular na sua frente e fica lá vendo coisa, né? Então, nós adultos nem sabemos o que estamos comendo mais, né? Sim. Então, isso é quando a gente chega em casa, seja na hora do almoço, seja no café da manhã, seja na janta, a gente reproduz isso. E aí as crianças ficam sozinhas, né? A gente fala, né, órfãos de pai vivo, né? Sim. Porque as crianças falam assim, puxa vida, as crianças olham para um lado, olham para o outro, tem um pai no celular, outra mãe no celular, atendendo o telefone, e mandando mensagem, é só um WhatsApp, é só colocar uma marcação de um compromisso na agenda, e passou o tempo, né? Então, eu acho que uma regra, e não é nada irreal pedir que nós, adultos, não utilizemos o celular nas refeições. Sim. E essa é a primeira coisa. E depois que a gente conseguir fazer isso, a gente vai poder cobrar que os nossos filhos também não usem o celular, que eles comam sempre à mesa, sem distrações, né? Saber o que está comendo. Né? Então, eu falo, esse momento das refeições é muito importante. E o outro momento, que eu acho que é o segundo momento mais importante, é na hora de dormir, antes da hora de dormir. Que a gente cisma também de querer colocar a nossa criança, os nossos filhos, na televisão antes de dormir. Porque você fala assim, eles vão se acalmar um pouquinho, porque eles estão correndo no sofá, pula no sofá, estão correndo no corredor. Eu vou colocar eles para assistir só um desenho, só para se acalmar antes de dormir. Que é uma bobagem também. Esse tempo de exposição à tela antes de dormir, isso torna o sono mais sensível, torna ele mais inquieto, a criança fica mais sensível a isso, tem efeito psicológico, né? Dependendo do tipo de conteúdo que ela está vendo, isso aí vai ter repercussão também durante a noite, né? Então, o ideal é que a gente, pelo menos uma hora antes de dormir, que as crianças não tenham acesso, nem nós adultos também, não tenhamos acesso à tela, né? A higiene do sono aí que o pessoal fala, né? Os neurologistas, enfim, né? Legal, Francisco. E aí, você trouxe alguns pontos, eu também a ideia é que eu não quero alongar muito em relação ao combinado aqui, mas para abordar a outra faceta, né? Então, chega uma idade, até eu vi uma pergunta aqui que apareceu nos comentários sobre, chega um momento, todas as crianças, ou jovens, né, já pré-adolescentes, na puberdade adolescente, estão tendo um uso de telas e o ambiente doméstico já não já tem uma influência menor, os amigos passam a ter uma grande influência na vida ali do jovem, né, que já está na pré-adolescência, e as telas vão fazer parte da rotina, né? Agora, é importante, evidentemente, que seja uma parte, vamos dizer, seja uma parte proporcional ao que é saudável. E aí você já trouxe alguns dados, né? Eu até já vi a idade média, por exemplo, de acesso a conteúdo pornográfico na França é 11 anos, né? Isso precisa realmente preocupar as pessoas, né? Porque
os efeitos que isso traz, é um assunto já bastante estudado, não é tanto faz, tanto fez. Faz mal para o desenvolvimento da criança, parece que já faz mal até para adulto, imagina para criança. Como que nós podemos criar estratégias de proteção para que um jovem, né, a partir de 12, 13 anos, 14 anos, possa usar de uma maneira que seja moderada e protegida de certos problemas, né? Você também comentou sobre rede social, os próprios termos de uso das redes sociais, como o Instagram, por exemplo, dizem que varia entre 13 ou 14 anos para uma pessoa poder usar. Ou seja, você que eu estava comentando de crianças menores, que não deveriam estar usando a rede social, vai contra os termos de uso. E por que vai contra os termos de uso? Vamos dizer, as empresas sabem dos efeitos nocivos que isso vão trazer para as crianças, é impróprio, não é? Então, por um lado, eu acho que para menos de 14 anos a rede social realmente precisa ser banida. Existem efeitos negativos da rede social para adolescentes, sobretudo para meninas, de comparação e coisas desse tipo, né? Então, um uso excessivo pode trazer problemas, deve trazer problemas. O uso excessivo vai trazer problemas, isso é um fato. O uso moderado, a questão é se o jovem tem condição de se moderar. Para um adulto já é difícil, quem dirá para o jovem. E tem esses outros conteúdos rigorosamente impróprios que a gente está comentando aqui. O que dá para fazer? Porque é um mundo selvagem, como que o jovem pode entrar, qual proteção pode fazer e o que a família pode propor a fazer como uma mediação nesse contexto. Que eu acho que isso é um tema que preocupa muita gente. Olha, Rodolfo, eu converso com muitas famílias e todas elas me comentam dois aspectos, né? O primeiro todo mundo usa, meu filho vai ficar isolado, meu filho ele não vai saber usar a tecnologia. Então, essa é uma preocupação dos pais, né? Quando eles me procuram e falam, Francisco, você é muito radical, 12, né? 0 telas até 12 anos, né? Por que isso? Os meus filhos vão ficar alienados, né? E veja, a gente sabe que né, tudo isso foi feito para qualquer um, com 1 ano, com 2 anos, conseguir aprender a mexer, né? Então, essa preocupação da gente querer adiantar um pouco essa exposição para celular, para tecnologia, é uma preocupação que não existe, né? Então, a gente acaba adiantando um pouco só para você ter uma ideia, na turma do meu filho de 10 anos, 25% das crianças levam o celular para a escola. Olha só. Sim. 25% aos 10 anos. 99% aos 11 anos levam. Então, a gente tem essa mudança de chave aqui do Fundamental 1 para o Fundamental 2. Então, as famílias elas entendem que quando a criança vai para o Fundamental 2, ela está preparada, ela tem responsabilidade para fazer uso desse dispositivo. Isso nem sempre é verdade. E muitas vezes, na verdade, não é verdade. E principalmente porque elas não foram educadas a isso. Então, acho que assim, a resposta que eu vou dar para essa pergunta primeira coisa, a gente precisa formar esses pais e formar essas crianças antes de dar o dispositivo, antes de dar o celular, antes de dar... Quando eu falo que 0 telas até 12 anos, eu sei, eu não sou contra a tecnologia, eu não sou contra celular, né? Eu sei que as crianças e os adolescentes eles vão ter acesso a essa tecnologia, a esse celular, e que isso é bom, não tem problema. Mas a gente precisa colocar as crianças dentro da pista, né? Dentro de uma pista que vai levar a criança ali de forma ordenada para onde ela quer chegar, né? A chance da gente... tem uma propaganda que ficou muito famosa nos Estados Unidos, que era uma propaganda de um aplicativo, um filtro de conteúdo, e que ele falava o seguinte, né? Era uma propaganda que ele falava assim, 2 clicks away, você está a 2 cliques de cair em qualquer outro tipo de conteúdo que você não sabe. Então você está a 2 cliques para cair no material pornográfico, a 2 cliques para você cair no material violento, a 2 cliques para você cair no material de drogas. Né? Então, a gente precisa ajudar a criança a ela usar de forma adequada, sadia, segura. Eu acho que essa é a pergunta, essa é a resposta, né? A criança utilizar de forma segura as tecnologias.
E para isso a gente precisa colocar alguns limites, entendeu? Então, assim, é muito importante que a criança, primeiro, ela saiba que existem limites, que esses limites não são só para crianças, são para nós adultos também. Né? Como você falou, um conteúdo pornográfico faz mal para uma criança, faz mal para o adulto. Um conteúdo violento faz mal para a criança e faz mal para o adulto. Quanto que a gente já se insensibilizou por conta de material violento, que os filmes vão ficando cada vez mais violentos e as crianças... Eu tenho certeza, né, que, assim, com todo carinho, os pais têm deixado as crianças com menos de 14 anos verem os filmes com mais de 14 anos. Sim. E as crianças com 14 anos verem os filmes de 16 e 18 anos. E as crianças de 16 verem filmes de 18 anos. Veja, filme de 18 anos, quando você coloca uma classificação de filme de 18 anos, isso daí não é bom para 18 anos, não é bom para 20 anos, não é bom para 30 anos, porque são limites que são colocados ali para conteúdos muito pesados. Né? Sim. Então não é porque a gente é adulto que a gente deve se expor a esse tipo de conteúdo. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, a gente precisa instalar aplicativos de controle de conteúdo na rede da nossa casa. Entendeu? Então, quando na própria rede, fala assim, não no celular. Né? Na própria rede. Então, eu estou até querendo fazer uma live só sobre isso, como instalar um DNS seguro no roteador. Todo mundo que está abaixo do roteador, o tablet, a televisão, o celular da mãe, o celular do pai, a visita, a avó, todo mundo que está dentro do Wi-Fi, dentro da sua casa, vai ficar protegido. A gente precisa proteger a nossa casa, antes de tudo. Não é contra conteúdo acidental. Acidental, de você clicar numa coisa errada, de você colocar eu já vi, durante a pandemia, que a gente acompanhou de forma mais presente, essas coisas assim da interação das crianças com as outras crianças na sala de aula. Então, nossa, quantas vezes eu já vi uma criança mandar, gente, clica aqui, olha, clica nesse vídeo aqui que é um vídeo legal e tal. E a criança inocente clica lá dentro num link do Google Meet, do Zoom, do YouTube, e ela vai para qualquer lugar na internet. Então, precisa proteger a nossa rede interna. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem que proteger os nossos dispositivos fora de casa. E é isso que você falou, por exemplo, dos termos de uso. Por exemplo, o Instagram e o Telegram, ele tem dois problemas seríssimos. Por quê? Primeiro, porque você é uma rede social, né? Você está interagindo com pessoas que você não conhece, né? Então, que você não sabe que são reais, você não sabe a cara delas, você não sabe se elas são elas, você não sabe nada dessas pessoas. E a segunda coisa, você consegue fazer pesquisas globais. Então, por exemplo, você está no Instagram, você colocou na lupinha lá, você está pesquisando todos os usuários do Instagram. Sim. Então você procurou lá, Mariazinha. Pode cair na sua amiga e pode cair em outra pessoa com outro tipo de conteúdo, com outras intenções. E no Telegram, a mesma coisa. Você tem uma pesquisa global, diferente do WhatsApp. O WhatsApp não tem pesquisa global. Né? Você faz pesquisa sempre dentro dos seus conteúdos, dentro dos seus contatos. Dentro dos contatos. No Telegram, você consegue fazer pesquisa global e mesma coisa, você está procurando o contato da sua amiga e você pode cair num conteúdo impróprio. Perfeito. Então é muito perigoso isso. E como, nesse caso, você dentro do aplicativo, tanto do Instagram quanto do Telegram, o filtro de DNS ele não vai pegar. Então, mesmo que você esteja dentro da sua casa, é importante que você restrinja esse tipo de aplicativo dentro dos dispositivos. Então, por exemplo, se é um tablet familiar, que é um tablet que a criança vai ver, que o pai vai ver, que a mãe vai ver,
que você tenha ou uma senha para o aplicativo, ou que você não tenha esse aplicativo instalado. Esses aplicativos de redes sociais, né? Então, eu nem falo do TikTok aqui, que o TikTok é outro mundo que eu acho que tem outras consequências bastante graves, né? Vicia muito mais do que as outras redes, mas, por exemplo, isso que você falou das meninas, né? Hoje as redes sociais, elas têm um impacto muito grande nessa questão do transtorno de imagem corporal. As meninas, elas têm essa questão da comparação e tal, e o filtro da internet é um filtro que é irreal. A foto lá, ela fica, né, e a pessoa se olha no espelho, olha as amigas no Instagram, e ela fala, putz, né, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada comigo. E isso é falso, né? Isso é falso. Então a gente precisa segurar ao máximo, mesmo que a gente, aos 12, aos 13, aos 14 anos, na pré-adolescência, ali na adolescência, os nossos filhos vão ter acesso aos dispositivos, que a gente possa limitar o uso dessas redes sociais por tempo, né, e adiar o máximo possível, né, o acesso dessas crianças. Né? Quanto mais a gente puder adiar, melhor. Né? E deixa eu perguntar, pensando no adolescente, você tem o dado, qual é o tempo médio que um adolescente, um jovem, fica no celular hoje? Eu já vi dados em diferentes países, mas você deve ter um dado mais preciso aí. Não, veja, olha que interessante. A Sociedade Brasileira de Pediatria, que, na verdade, usa como referência também os dados da Sociedade Americana de Pediatria, comenta que as crianças ali de 8 a 12 anos poderiam ter acesso supervisionado a 1h30, 2 horas por dia. Tá? Eu prefiro quanto menos melhor. Né? Na adolescência poderia chegar a cerca de 3 horas por dia de tempo de tela, sempre supervisionado também. O que a gente tem de dados de 2019, que são dados pré-pandemia, são de 4h30 para essa faixa de 8 a 12 anos, e de 7h30, né, na faixa de 13 a 17 anos. Né? Pois então, que excede muito as recomendações máximas que a gente tem para a utilização de uso de tela. Então, pensa que em 2019, um jovem de 14 anos passava 7h30 por dia na tela. Né? Pois é. E eu tenho uma pergunta justamente sobre isso. 7 horas de uso de telas por dia, você já falou que a maior parte disso é para consumo de entretenimento, seja rede social, seja videozinho, seja joguinho também, porque o adolescente já tem vários jogos que dá para instalar no celular. Qual é o impacto disso no aprendizado, no desempenho escolar desse adolescente? Vamos lá. É neutro? É um impacto positivo ou é um impacto negativo? Olha, eu vou responder essa pergunta, Rodolfo, com um dado, que é um dado que eu repito isso várias vezes. Então, quem me segue há mais tempo já deve ter ouvido eu falar isso várias vezes. Mas foi feito um estudo populacional com mais de 40 mil crianças e adolescentes de 2 a 17 anos, medindo o tempo de tela, a exposição ao tempo de tela. Então, assim, no eixo X aqui a gente tem o tempo de exposição ao tempo de tela, e no eixo Y, vários indicadores de bem-estar psicológico. Então, como a capacidade de fazer amigos, capacidade de concluir tarefas, aumento de resistência emocional. E o que a gente percebeu? O aumento linear do tempo de tela, ou seja, cada minuto a mais no tempo de tela, ele gerava um impacto negativo nesses indicadores de bem-estar psicológico. Então, você aumenta a probabilidade de ansiedade, aumenta a ansiedade, aumenta a probabilidade de diagnóstico de ansiedade e depressão, aumenta a probabilidade, assim, piora a capacidade de fazer amigos, aumenta a probabilidade de transtornos de aprendizado, aumenta a probabilidade de medicalização para transtornos de aprendizado e comportamento. Piora os indicadores aí de resistência emocional. A criança ela fica mais impulsiva, a criança ela começa a apresentar mais transtornos de aprendizado, de sono, de alimentação. Então, independente do conteúdo, tá? Então, aqui a gente está falando aqui independente do conteúdo. Se a criança está assistindo ali um conteúdo
relativamente inofensivo ou um conteúdo impróprio, isso degrada as capacidades psicológicas da criança. A gente aumenta a dependência de dopamina, né? A criança ela fica com ela perde a saciedade, assim, ela perde a capacidade de saciedade com relação ao mundo real, né? Então, isso, e claro que isso tem impacto no aprendizado, porque imagina, a professora, o gogó da professora ali, né? A aula da professora está competindo com 5.000 minutos de upload por segundo do YouTube, entendeu? Então, e não só os vídeos agora, a gente sabe que tem, né, os vídeos longos do YouTube, mas tem esses shorts, tem os Reels também. Então, o que acontece? Esses vídeos curtos, cada vídeo curto, cada vez que você passa para um próximo vídeo, você tem uma descarga de dopamina no seu cérebro, e quanto mais dopamina, você vai saturando esses receptores, né? E aí você vai desligando esses receptores para você diminuir o curto-circuito do cérebro. Sim. Então é como se fosse uma dependência hormonal mesmo, como acontece com as drogas. Então, então assim, a criança que começa a consumir aquele conteúdo ali, ele vai exigindo mais conteúdo, conteúdos mais excitantes, conteúdos mais, né, mais rápidos, mais dinâmicos, né? Senão tudo é chato, né? Então esse tédio, eu costumo dizer assim, existe hoje um tédio né, você chega no ensino médio, os adolescentes estão todos entediados, um tédio assim que você fala assim, nossa, o que aconteceu com essas pessoas, né? Elas estão totalmente viciadas de dopamina, apáticas com o que acontece, não conseguem se comprometer com os outros. A própria interação visual com as pessoas, ela fica comprometida. A saúde mesmo, as pessoas começam a prescindir das atividades físicas, isso afeta também a questão da alimentação, aumenta também esses outros efeitos relacionados ao transtorno de imagem corporal, aumenta, né? Então, a gente tem sintomas assim clínicos hoje já, clínicos. E não só isso, e não sou eu que estou dizendo, eu sou pedagogo, né? Mas o que os médicos dizem é que, inclusive, a exposição excessiva do tempo de tela mimetiza outros sintomas clínicos de transtornos psicológicos, né? Sim. Transtornos de aprendizado, transtornos de atenção, transtornos, né, de hiperatividade, transtornos né? Hoje em dia a gente tem, né, aumentou muito assim o nosso leque de transtornos, né? Então, e eu sempre recomendo, eu falo o seguinte, meu filho está com tal comportamento inadequado e tal, eu falo assim, pera, tira a tela, 3 dias, zera a tela por 3 dias. Se continuar, aí a gente começa a investigar. Porque senão, a gente tem né, as crianças estão expostas a muito tempo de tela, e isso acaba mimetizando outros sintomas de outros problemas, né? Legal. Eu vou encaminhar aqui para encerrar, Francisco, só para trazer um tema final, mas bem breve, porque senão a gente estoura demais. A gente já conversou sobre isso, todo esse tema, as famílias, acho que a gente tem que ter uma preocupação que se comunica para as famílias e, ao mesmo tempo, dá o apoio que você falou, que é o passo fundamental para nós criarmos ambientes seguros para as crianças, é a própria postura e o que a família faz dentro da sua casa. Esse é o principal. As famílias podem fazer muito, tendo hábitos adequados e também buscando mecanismos de proteção de conteúdos inadequados, como você falou, filtros aí de DNS na própria rede doméstica de internet. Existem discussões em alguns países, e aqui eu cito França e Inglaterra, sobre criar mecanismos de verificação de idade, garantindo anonimato, que esse é um debate na internet sobre anonimato, para acesso tanto à rede social quanto a outros tipos de conteúdo. E aí eles estão com uma visão clara de bloquear o acesso à pornografia por menores de idade, que tem acontecido. E como você falou, às vezes acontece por acidente. A criança está fazendo uma busca ali e cai acidentalmente em um conteúdo totalmente impróprio para ela. Então já estão criando mecanismos nas legislações para tornar obrigatório esse tipo de identificação, que existe uma tecnologia disponível para isso, acho que não vem ao caso detalhar,
mas em que você comprova de forma anônima a sua idade para assim acessar. E eles estão, inclusive, desejando aplicar isso para a rede social, para fazer com que os termos da rede social sejam válidos de forma obrigatória, não é? Ou seja, não tenha como uma criança burlar. Ela não poderá acessar a rede social. Considerando tudo que a gente falou, o que se percebe é que devem ser medidas que vão começar a se espalhar por outros países e provavelmente ter uma maior... Vamos dizer, o que está por trás é buscar melhores mecanismos de proteção das crianças no ambiente virtual. E aqui no Brasil, você abriu a sua fala comentando sobre um debate que já está na Câmara dos Deputados sobre a restrição do uso de smartphones, em concreto, nas escolas. Você, como especialista nesse assunto, eu pergunto, você acha que a sociedade como um todo, de forma mais estruturada, mais institucional, eu diria, precisa avançar para garantir, por um lado, a proteção às crianças e, por outro, fornecer melhores condições para as famílias terem mais instrumentos? Você acha que ou isso está no mero âmbito da liberdade, ou precisamos fazer mais coisas e nos organizarmos para fazer frente a essa situação? Como que você vê esse assunto? Para encerrar, hein? Olha, Rodolfo, essa é uma pergunta assim, bem difícil, né? É difícil porque envolve mudança cultural, né? Sim. A gente sabe que muitas famílias, elas, né, assim, veja, o que as famílias precisam aqui a gente precisa dar apoio para as famílias. A gente precisa dar apoio para as famílias. A gente precisa dar formação para as famílias, né? Eu acho que algumas medidas aí institucionais, governamentais, essas políticas, né, públicas aí, eu acho que, né, assim, a gente está envolvido com esse projeto aí que sobre a utilização de celulares nas escolas. Eu acho que é uma medida bastante plausível e necessária e importante. Na prática, a gente vai ter uma grande dificuldade de fiscalização e de colocar isso, né, para valer mesmo. Mas a gente precisa trazer às famílias essa preocupação, sabe? Porque essa não é uma preocupação religiosa, tá? Não é uma preocupação, né? Imagina, não é uma preocupação de famílias assim que querem se afastar, sei lá, uma visão contra a tecnologia, se isolar, exatamente, se isolar, uma visão. Então, assim, a gente precisa que esse tema ele seja mais ventilado, mais debatido, né? Eu acho que primeiro nas escolas, né, assim, nas famílias, nas rodas de conversa, né, a gente precisa parar com essa mania de querer, né, sei lá, adiantar as coisas para os nossos filhos, né? Tá todo mundo, é isso que você falou, o mundo todo foi e falou assim, não, deu errado, vamos voltar agora, né? Vamos colocar agora smartphone, cada um vai ganhar um smartphone com 4G, 5G, não sei do que. E aí o pessoal foi, aí falou, ixi, deu errado. Os resultados pioraram os indicadores de bem-estar psicológico, as crianças tiveram menos resultado acadêmico. Vamos voltar atrás, tira isso da escola. E a gente acha que a gente está inventando alguma coisa, né? Não, agora a gente tem que equipar os nossos laboratórios, as nossas salas de aula com tecnologia, porque isso é muito importante. E olha as experiências internacionais, né? Então, eu acho que a gente precisa discutir mais ainda sobre isso. Eu tenho medo de subir muito assim, de cima para baixo, assim, como uma regulação, né, muito forte, assim, vamos fazer um sistema aqui que vai bloquear as coisas assim. O brasileiro, ele reage mal a isso, né? Eu acho que a gente não está muito ainda preparado para isso. Mas a gente reage muito bem a esse contato pessoal, no nosso contato assim, ó, eu estou apoiando as famílias. Olha, famílias, façam isso aí, está dando certo, caramba, deu certo, olha, meu filho melhorou as notas, meu filho tem mais hábito de estudo, meu filho tem... Né? Só para terminar aqui, até uma sugestão, uma ideia que eu estou desenvolvendo aqui, eu estou gestando aqui uma ideia, né? Não foi eu que inventei, mas eu achei muito interessante, que fala o seguinte, 500 livros até o Fundamental 1, né? Então, é uma proposta assim o seu filho é capaz de ler 500 livros até
até chegar ao 6º ano do fundamental. E é uma provocação que a gente tem que fazer nas nossas famílias. Puxa vida, quantos livros nossos filhos já leram? O que eu estou fazendo para melhorar a cultura literária dele, melhorar o vocabulário dele, melhorar a prática de escrita, melhorar a interação dele com os outros, com interação física com os outros? O que eu estou fazendo para dar mais saúde física para ele, para os meus filhos e tal? Eu acho que é uma preocupação que tem que ir junto, né? Sim. Não adianta, quando a gente fala sobre restrição de tempo de tela, não é uma proposta né, negativa. Uma prisão, sei lá. Não é uma prisão, é a liberdade. É a liberdade, porque o que acontece? De novo, a gente vai, quando formos maiores, na adolescência, depois na juventude, depois na vida adulta, nós vamos ter liberdade para poder fazer um uso racional, seguro, né, das tecnologias. Mas para isso a gente vai precisar da família, e a família vai ralar um pouco, vai ter que segurar a criança ali sem tela na hora do jantar, quando for para o restaurante, no hotel, né, quando for viajar, no carro. Então, assim, é claro que a gente vai ter os nossos pontos de luta, e a gente está aqui para ajudar, né, Rodolfo? Eu acho que Sim. É o papel do Family Talks, é o meu papel aqui também na internet, poder ajudar as famílias para que elas possam se desenvolver de forma sadia e saudável e segura, né? Sem dúvida, esse é o nosso compromisso, é a missão nossa, garantir apoio às famílias e construir junto, não é, as melhores soluções de proteção das crianças, de desenvolvimento, enfim, que vai ajudar todo mundo a ser mais feliz. Quem tem essa preocupação, eu convido a seguir o perfil aqui do Francisco, porque ele sempre está falando desse assunto, é um perfil dedicado à educação de crianças, mas fala bastante sobre telas ali. E quando não está falando de telas, ele está falando das melhores alternativas para as crianças fora das telas. Vida real, contato com os amigos, contato com a natureza, contato com as pessoas, eu recomendo aí para quem quiser. Eu agradeço bastante, Francisco, a sua disponibilidade, foi uma conversa muito boa, bem mais, já se estendeu bem mais do que a gente tinha previsto, daria para falar muito mais, porque o tema é longo. Mas é isso, a nossa ideia também aqui foi aproveitar, tem o Dia das Crianças nessa semana, trazer um tema sobre isso, para nós ajudarmos a criar melhores condições para as crianças poderem estar em contato com os amigos, formar boas relações e se desenvolver como pessoas sadias e felizes. Eu agradeço muito o seu tempo, se quiser deixar um recado final, fica à vontade, e foi uma satisfação estar com você aqui. Obrigado, Rodolfo. Só agradecer mesmo o convite, né? E eu acho que esse tema da família, né, é o tema mais importante da nossa vida, né? A gente tá aqui para... e eu costumo dizer assim que os filhos nos salvam, né? Os filhos nos salvam. Discutir sobre isso é uma forma também que a gente tem de refletir o nosso próprio uso das tecnologias, das redes sociais, né? Então, quando a gente está falando sobre isso também, é uma forma da gente também se educar, né? Fazer um uso moderado, saudável também das tecnologias, da internet, das redes sociais. E, com certeza, a gente vai... todo mundo tira proveito disso, né? Perfeito. Agradeço bastante, desejo uma boa noite para você, um bom descanso para todo mundo que está aqui com a gente. Um grande abraço. Um abraço, até mais.